mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor, o fogo em nós. Acende o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga assim comigo. Glória, glória,
Deus. Glória, Sim, glória, Pai. glória, glória. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te louvo, te engrandeço, te exalto, Senhor, na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de poder estar aqui, de poder te cultuar, de poder bendizer e exaltar, Senhor, o teu santo nome. Pai, nesta hora que o Senhor venha recebendo louvores, que o Senhor venha recebendo adoração, que o teu nome, meu Deus, venha ser glorificado, que a tua palavra, Senhor, alcance os corações que está necessitado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha perdoando os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda, Pai, a viver uma vida conforme, Pai, a tua palavra, nos teus preceitos, nos teus mandamentos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas e nos sustenta, Senhor, porque nós não somos nada, Pai, sem ti. Eu não sou nada, Senhor, sem ti. Me ajuda, Senhor, a permanecer, ó Deus, e fazer o teu querer, como também, Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a tua palavra, Pai, que a tua presença, a presença do Espírito Santo venha invadindo, Pai, os nossos corações. Assim, ó Deus, eu te apresento este culto e que o Senhor venha recebendo louvores para o teu glorioso e bendito santo nome. Assim, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos e a todas. Boa noite, boa tarde. Tá? Hoje o nosso convidado não vai poder estar aqui conosco trazendo uma palavra porque houve um imprevisto. Tá? Ele estará conosco no dia 15, daqui a 15 dias. Então hoje sou eu que estarei trazendo a palavra. Então a palavra de introdução que o Senhor colocou no meu coração para estar aqui dividindo com vocês se encontra em Provérbios capítulo 6. Do 16 ao 19. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno Pai. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos, né? 6 coisas aborrece ao Senhor, mas a 7ª Deus abomina, Deus repudia, Deus não aceita, Deus, ele fica aborrecido, vamos dizer assim, tá? Que é semear contenda entre irmãos, semear contenda entre amigos, semear contenda entre as pessoas, tá? Deus, ele não tolera esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. É muito triste e é vergonhoso como nós nos comportamos, como nós fica fazendo, criando briga entre as pessoas, entre os irmãos. A palavra do Senhor lá em Salmo 133 fala: bom e suave é que os irmãos vivam em união, para que as bênçãos de Abraão venham sobre as nossas vidas. Mas quando há contenda, não tem como eu e você, nós, corpo de Cristo, sermos abençoados. Como é que eu e você falamos o nome do Senhor, mas nós ficamos criando casos uns com os outros, destruindo amizade, destruindo relacionamentos. Que nós devemos ficar atentos a nossas atitudes, às nossas palavras uns com os outros, porque isso aborrece a Deus. Essa é uma palavra, é para mim e para você que conhecemos e que falamos o nome do Senhor. Essa é uma palavra de conserto para mim e para você.
Teve uma ocasião, eu estava num lugar, eu estava orando, num lugar, não vou dizer aonde, e o Espírito Santo começou a me mostrar o que estava acontecendo no oculto naquele lugar. E uma das coisas que Deus me mostrou no oculto, contenda. Contenda. E o mais triste é que Deus me mostrou de onde estava vindo essa contenda. De pessoas que conhecem a palavra. Não tem como eu e você prosperar, não tem como eu e você sermos abençoados pelo próprio Deus quando se há contenda. Não tem como. E quando nós estamos nessa atitude, pode ter certeza, nós estamos numa situação bem difícil diante de Deus. É a Bíblia que fala, não sou eu, é a Bíblia, a palavra de Deus. 6 coisas aborrece, mas uma Deus abomina. Ele detesta, ele não aceita. Contenda entre irmãos, contenda entre amigos, contenda até mesmo no meio da nossa família. Deus me chamou, te chamou para ser sal e luz, para sermos diferentes. Mas quando nós semeamos isso, nós estamos sendo igual ao mundo. Porque as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, elas se comportam assim, nem todas, mas a grande maioria sim. E quando nós nos comportamos assim, nós ainda estamos em trevas, nós ainda não nos convertemos, e isso é muito grave. E precisamos nos converter, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ver as nossas maldades, nos arrepender. Porque isso é algo abominável diante de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, está olhando, ele está vendo o justo e o ímpio. Ele sabe quem semeia contenda, quem faz divisão. Reino dividido não tem como se permanecer de pé. Não tem como ir para frente, não tem como permanecer. E quando nós estamos semeando os contenda, nós estamos fazendo divisão no meio do povo de Deus, no meio da congregação. Aleluia. Que haja um tempo de arrependimento, confissão e abandono de pecado. Porque 6 coisas aborrece a Deus, mas uma Deus abomina, que é semear a contenda. Muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Porque Deus, ele conhece os pensamentos, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe de tudo, não adianta. Antes mesmo que uma palavra saia dos nossos lábios, Deus, ele já sabe o que vai sair dos nossos lábios. Porque tudo começa aqui. Então, muito cuidado. Vamos vigiar, vamos vigiar. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ouvir mais um louvor. Em seguida estarei trazendo a palavra, tá? Adeus, um momento. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Oh, Jesus.
a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor, Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Eis aqui Na minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Sim, Senhor. enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Toma nossas vidas. usa-me, Sonda-me. sonda-me, transforma-me, Enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, te engrandecendo, te exaltando, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, nesta hora estarei ministrando a tua palavra, que eu venha, Pai, ser um instrumento, Deus, nas tuas mãos, usado, Pai, por ti, que o Senhor venha me dando entendimento, sabedoria, que nesta hora, Pai, que todas as barreiras venham a ser, Pai, quebrada, que todos os impedimentos, Deus, o Senhor venha ser desfazendo, Pai, porque há, Pai, um combate espiritual, Pai, toda vez quando nós nos levantamos, ó Deus, para te servir, para te honrar, para te engrandecer, para semear, ó Deus, a tua palavra. Sabemos que o inimigo das nossas almas se levanta, mas o Senhor é maior, pois tu és o Deus de toda a terra, o Senhor criaste os céus e a terra, e não há poder contrário contra a tua presença, contra a tua mão, Senhor. Pai, nesta hora eu me coloco diante de ti, te pedindo, ó Deus, dá, meu Deus, sabedoria e entendimento. Me cobre com teu sangue, Senhor, e me ajuda a cada dia mais te dar o meu melhor, e que através de mim e através deste ministério, Pai, vidas venham a ser alcançadas para o louvor do teu precioso e glorioso santo nome. Assim oro, Deus, assim eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Aleluia. A palavra que o Senhor me deu, né, hoje, para estar aqui dividindo com os irmãos, com as irmãs, se encontra em 1 Samuel. Bem, o personagem que eu estarei aqui ministrando é sobre Davi, né? Sabemos que Davi foi o segundo coração de Deus, foi um homem muito usado por Deus. Ele foi perseguido pelo rei de Israel, que é o rei Saul. Mas Deus colocou algo no meu coração para estar aqui dividindo com vocês algo que muitas vezes nós, em nossas vidas, nós não queremos enfrentar algumas coisas, né? Enfrentar alguns desafios, não querer enfrentar os obstáculos. E Davi, por ele ser tão jovem, né? Ele era um menino muito jovem quando ele foi ali ungido pelo profeta Samuel. Ele era jovem, ele era simplesmente pastor de ovelhas. Mas interessante que Deus escolhe ele, né? Separa ele para ser o rei de Israel, o rei da nação, a nação escolhida por Deus, né? E não tem como não, quando se fala de Davi, não tem como não falar de Saul, né? Que aqui eu vou ler algumas passagens bíblicas, tá? E vou estar ministrando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar falando com vocês. De início, é 1 Samuel, capítulo 16. O primeiro versículo diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o benelita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Bem, Deus aqui já tinha rejeitado, não queria mais saber do rei Saul.
E Deus se agradou de Davi, o jovem Davi, o filho de Jessé. E continuando a história aqui, no parte do versículo 10 do capítulo 16, diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, chama, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Bem, Deus já tinha escolhido ali Davi. E quando o profeta chega, o Jessé, o pai de Davi, chama todos os irmãos, menos Davi. Ele se esqueceu, ele não se lembrou de Davi. Davi estava apacentando as ovelhas. O interessante é que nesse período há entre uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E acho que os 3 irmãos mais velhos de Davi vai para a guerra. E, consequentemente, o pai de Davi, né, Jessé, manda Davi ir lá ver como é que tá os irmãos e manda ele levar algumas coisas. Inclusive, manda levar uns queijos, né, para o rei Saul. E quando ele chega lá, começa a ouvir o filisteu Golias afrontando o exército de Israel. Bem, antes de começar o ponto onde o Espírito Santo começou a me direcionar para estar aqui falando com vocês sobre essa palavra, Davi era um menino jovem, né? Acho que em termos de entre 16, 15, 17 anos talvez, mas ele era jovem, era um menino, vamos dizer. Ele cuidava das ovelhas do pai, ele estava no pasto cuidando, trabalhando. Interessante que ele cuidando ali, ele teve algumas situações de coragem, de força, porque depois quando ele vê ali Golias afrontando o exército, ele mesmo se coloca para guerrear com Golias, né? E ele vai diante do rei e fala que ele pode sim afrontar o guerreiro Golias, porque ele matou urso, ele matou leão. Então, na nossa vida, nós somos, querendo ou não, nós como servimos a Deus, confiamos em Deus, nós não estamos imunes a enfrentar situações difíceis na nossa vida. Seja um câncer, seja um desemprego. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas. E o jovem aqui, Davi, ninguém viu ele ali, guerreando com o urso, com o leão. E ele afrontou. E ele ainda mais fala para o rei, assim como Deus me livrou do leão e do urso, Deus vai me livrar. Por que Davi falou assim, teve essa segurança? Porque ele conhecia o Deus de Israel. Deus não escolheu Davi por escolher.
não foi. Deus, quando escolheu, ele se agradou da postura de Davi, da confiança de Davi, da coragem de Davi. E Davi, em nenhum momento, ele fala para o pai dele, ele se mostra para a família dele, porque ainda não tinha chegado o momento dele falar. E o momento que ele teve, a oportunidade que ele teve de falar da experiência dele, foi ali diante do rei. Não adianta a gente querer lutar com coisas grandes, que é o caso ali de Golias, se nós ainda não aprender a vencer os leões e os ursos da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque a nossa caminhada com Deus, ela tem obstáculos. Quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós nos entregamos a Deus, quanto mais nós temos uma comunhão com Deus, nós nos aprofundamos com Deus, mais vai surgir obstáculos e cada vez mais difícil, mais duro, situações mais complicadas na nossa vida. E Deus não escolheu Davi, como eu já falei, não por escolher. Deus viu nele uma coragem, uma fé, uma confiança, uma segurança. Um jovem que luta com o urso, né? Praticamente você não sobrevive. Mas ele sabia quem estava guerreando por ele, o Senhor dos Exércitos. Então, na nossa vida, nós temos que ter essa confiança em Deus. Porque se nós não tivermos a confiança em Deus para enfrentar o urso e o leão, como é que nós vamos ter essa força, essa coragem para enfrentar Golias? A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa dependência tem que estar em Deus. Saul, pela sua vez, ele brincou com Deus. Ele achou que podia fazer o que queria. Deus já tinha dado ordens para ele fazer. Acho que por 2 vezes Deus designou ele fazer algo. E todas as vezes ele só fazia o que ele queria. Não adianta na nossa vida a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Porque, querendo ou não importa a tua posição, seja na igreja ou seja fora da igreja, na tua vida secular, nós continuamos sendo carne, pó. Se Deus não for comigo, se Deus não for contigo, se Deus não estiver do nosso lado, na nossa frente, nós não vamos vencer os inimigos. Nós não vamos vencer o diabo, Satanás. Nós não vamos vencer. E Davi, ele era um menino, sim, humilde. Pessoas arrogantes, pessoas altivas, altivas, se eu estiver aqui errando aqui a palavra, me desculpe. Pessoas prepotentes não têm vez com Deus, com o reino de Deus. Davi, ele teve uma postura de humildade, porque depois que ele enfrentou, que ele matou Golias, perguntado para ele, o próprio rei perguntou de quem era filho, de quem ele era filho, e ele fala aqui: e disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, desculpa, filho de teu servo Jessé, belenita. Desculpa. Ele foi humilde. Ele honrou o pai dele. Ele não guardou raiva. Ele não guardou o ressentimento do pai dele, que se esqueceu dele ali.
Quando o profeta foi na casa dele, o pai se lembrou de todos, menos dele. Daquele que estava no campo, cuidando das ovelhas, daquele que o pai chamou para ver como é que estavam os irmãos na guerra. Uma coisa que agrada a Deus, quando nós não guardamos rancor no nosso coração, quando nós, mesmo aquelas pessoas que não nos respeitam, aquelas pessoas que nos rejeitam, que nos excluem, mas mesmo assim, nós damos uma posição de honra, de respeito a essas pessoas. Deus, ele se agrada. Davi, ele não foi um rei, assim, por mais que ele pecou, ele errou ali, ele caiu em adultério. Mas o próprio o Salmo 51, ele fala, não retire de mim, não me retire de mim o teu Santo Espírito. Outra coisa, Davi, mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo já um homem, já rei de uma nação, ele sabia, ele conhecia o Deus de Israel. Ele tinha uma relação com Deus. Por isso que muitos de nós nos perdemos na caminhada. Porque quando nós começamos a crescer um pouquinho, nós começamos a ficar soberbos. Nós começamos se achar melhor do que os outros. A própria palavra hoje fala que 6 coisas Deus se aborrece, mas a 7ª ele abomina. E uma das coisas que Deus se aborrece, quando nós temos um olhar altivo, quando a gente começa a se achar melhor do que os outros. Davi, Deus tratou com Davi quando ele pecou. Mas o tratamento é Deus que dá. E ele se arrependeu. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre essa parte da vida de Davi. Davi era um menino que estava ali, à disposição do pai, do rei, do exército. E Deus era com ele. A coisa mais complicada que tem hoje é que as pessoas elas querem provar o que elas são. Às vezes elas nem são aquilo que falam, mas elas querem até a necessidade de provar, não, porque eu sou, porque eu faço. E Davi não. Mas Deus estava vendo o que Davi estava fazendo no oculto. E Deus se agradou. Como eu já falei, ele não foi escolhido de qualquer jeito. Deus, ele está vendo as nossas atitudes, ele está vendo os nossos pensamentos, ele está vendo o que nós estamos falando. Eu não sei se eu contei, acho que um pouquinho, domingo passado, na devocional. Eu não gosto muito de estar falando sobre isso. Algo que aconteceu comigo há 3 meses atrás. Que me deixou muito chateada. Uma pessoa fez algo comigo que eu não esperava. Não esperava, mas a pessoa fez. Por muito pouco, eu não perdi meu documento. Meu permesso de sojourno por muito pouco. Mas Deus falava no meu coração, vai tentar te prejudicar. Falava. Algo que eu paguei, algo que eu não estava devendo, e quando eu precisei, a pessoa disse que não me dava. Que era uma documentação que eu precisava apresentar na prefeitura, aqui na Itália, aqui em Milão. E antes disso, a pessoa aprontou comigo. Falou o que quis e o que não quis. E na mesma semana, eu não parei aqui o ministério. No sábado, eu já estava aqui pregando.
No domingo de manhã, eu estava aqui fazendo a devocional. É duro. É duro. Dói. Machuca. Você sabe que uma pessoa fala o que quer na sua cara, só faltar cuspir na sua cara, pois essa pessoa fez comigo. Uma pessoa que praticamente me viu chegar aqui, viu as minhas lutas, as minhas dificuldades, viu os meus choros. Mas Deus não deixou. Deus não deixou. Davi também foi afrontado, Davi foi perseguido pelo próprio rei da nação. Você sabe o que é ser perseguido pelo próprio rei de uma nação, gente? Mas Davi sabia que Deus era com ele. Em nenhum momento, em toda a história de Davi, nenhum momento a gente vê Davi falando nada contra o rei Saul. Tão te caluniando, tão te perseguindo, tão te fazendo mal. Não se preocupe, se você está na justiça de Deus, você está em retidão, Deus é o teu advogado, Deus é o teu juiz. Não dê resposta. Uma coisa que eu pessoalmente aprendi com Deus na minha vida, eu fiz 41 anos agora. Eu fico em silêncio, porque eu sei que Deus, no tempo justo, Ele vai responder por mim, Ele vai falar por mim. Então, que você também tenha essa postura. Tenha essa postura. Antes mesmo de Davi ir lá, antes de Davi ir lá, tá lá o rei, diante do rei, contando a sua experiência, contando a experiência que ele matou o urso, o leão, o próprio irmão dele afronta ele. Como tá aqui no parte do capítulo 17, vou ler do 26 em diante, do capítulo 17, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tomou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, disse: Por que descestes aqui? E quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, e anunciado a Saul, e o mandou em busca dele. Aleluia. As pessoas, quando elas não querem enfrentar, quando elas não querem se posicionar, e quando ela vê alguém se posicionando, dizendo: não, eu faço, elas vão debochar, elas vão tentar nos ridicularizar. E foi o caso do irmão de Davi. Mas ele, passou por cima, não ligou.
o que foi que eu fiz agora? Você não tem razão para estar falando essas coisas para mim. E pegou, falou com outra pessoa. Então, aprenda, não dê resposta. Quem responde por mim e por você é Deus. Ninguém viu Davi ali em perigo, colocando a sua vida em perigo, em favor das ovelhas. Ninguém viu você renunciando algumas coisas por causa da obra. E pode ter certeza, aqueles que honram a Deus, Deus vai honrar. É difícil hoje, está muito difícil, porque a iniquidade só está se multiplicando, se multiplicou. O amor cada vez se esfriando. Hoje é muito difícil as pessoas verdadeiramente amar umas às outras. Mas Davi aqui, ele não mudou a postura dele. Ele poderia até ficar com raiva do irmão desse. Realmente, você tem razão. Ficar triste, ir embora. Mas não, a confiança dele estava em Deus. O próprio rei Saul fala, você não tem como guerrear com este homem. Ele é um homem de guerra, você é um jovem. Aí ele fala, assim como Deus me livrou, Deus vai me livrar. É isso que Deus quer de mim e de você. Uma confiança nele. Na primeira dificuldade a gente quer desistir. No primeiro obstáculo, a gente vai ver aquele sentimento de desânimo. Eu vou contar algo aqui hoje, quando eu fui trabalhar, eu não trabalho aos sábados, mas a cada 15 dias eu tô indo, tá? Eu decidi, tem mais ou menos uns 20 dias, a cada 15 dias ir trabalhar aos sábados. Aí, quando eu tava voltando, veio aquela tristeza dentro de mim. Sabe, quando você sente assim uma solidão na obra aqui, no ministério aqui, eu sentia aquele sentimento de tristeza, assim, meu Deus, tanta coisa que poderia ser feito, mas a semana inteira, né, as pessoas parece que não ligam muito, e veio aquela tristeza, assim, no meu coração. Aí eu comecei a falar com Deus, Pai, eu confesso que o momento aqui estava em uma tristeza, uma solidão, mas eu não vou desistir. Ontem o Antônio Francisco, convidado, falou que não podia estar aqui conosco, trazendo a palavra, porque houve imprevisto. Enfim, eu esperei, não tem problema não, eu prego amanhã. Enfim, confesso que sempre quando é para mim pregar, eu fico um pouco assim, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, né? E Deus me preparou no oculto a enfrentar os meus medos, a enfrentar os obstáculos, a tirar a timidez, a vergonha, né? Eu era muito tímida, eu sou uma pessoa muito reservada, mas Deus, ele foi tirando, ele foi trabalhando isso em mim. E eu fui vencendo os ursos, né, os leões, e eu estou aqui enfrentando os Golias, né? Que são as calúnias, a difamação, os deboches. Você acha que eu não sei que tem pessoas zombando disso aqui? Lógico que eu sei que tem. Tem. Lógico que eu sei. Parece que eu não sei, tem pessoas que falam, não, ela quer se aparecer, ela tá se achando a missionária e tal, nem unção ela tem. E desde quando? Para dar o melhor para Deus, desde quando para falar da palavra de Deus precisa de unção, de missionário, unção? Não, filha, não. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, isso foi uma ordenância do nosso Senhor.
Eu não preciso disso para dar o meu melhor para o meu Deus, para falar de Jesus. Como é que eu falo de Jesus aqui? Eu falo de Jesus aqui dentro de casa, eu falo de Jesus no trabalho, eu falo de Jesus na metro. Que negócio é esse? Deus trabalhou nessa pequenininha aqui, enfrentar os ursos, enfrentar os leões. E hoje eu enfrento Golias. Pessoas que, porque tem uma unção, porque tem um cargo, sabe? Aí vem querer desdenhar. Não é só de mim, não, de outras pessoas também, mas eu nem ligo. A glória é de Deus, é para Deus. Sabe? Uns planta, uns rega, mas é Deus que dá o crescimento. Se Deus não der crescimento, se Deus não tiver aqui, filho, isso aqui é em vão. Pode ter certeza. Se Deus não tiver aqui, ó, esquece. Não adianta. Ou eu, você, qualquer pessoa, se Deus não for conosco, ó, tchau. Mas se Deus é conosco, se Deus é comigo, se Deus é contigo, não tem para Golias nenhum. Não tem, não tem, não tem. Não tem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? E o próprio Davi, ele sabia disso. Que Deus era com ele. O Golias começa a debochar dele. Vocês vêm com esse cão aqui, jogar esse cão aqui para lutar comigo? Aí Davi, se você vem com espada, você vem com lança contra mim, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Ele foi no nome do Senhor, gente, ele só lançou uma pedra. Ele só lançou, caiu, ele derrubou Golias sem ter nenhuma espada nas mãos. Mas ele tinha o Deus Todo-Poderoso. E a própria espada de Golias, ele degolou Golias. E levou lá a cabeça. Quando o exército viu que o Golias morreu, o exército lá filisteu, ó, correram. Porque estava confiando no Golias. Mas só foi enfrentar Golias no nome do Senhor que a zombaria acabou. É isso que Deus quer, que nós venhamos ter confiança. Confiança nele. Confiança nele. Vou falar mais um pouquinho aqui sobre mim. Você acha que é fácil para mim? Mulher solteira, num país. Se para mim, eu estando no meu próprio país, no Brasil, era difícil. Porque eu fui abandonada pela minha própria família. Imagine eu sozinha no outro país, numa outra cultura, numa outra língua. Gente, aqui é totalmente diferente. Não tem nada. Nada. A única coisa que a gente ainda consegue se lembrar do Brasil quando chega o verão, tá? Que é o calor. E quando a gente se encontra com os brasileiros aqui, que tem muito brasileiro, e tem mercados brasileiros que tem produtos, comida, né? Do Brasil, tem Guaraná Antártica, tem até polpa, tem um comércio aqui perto onde eu moro, aqui em Garibaldi, né? Aqui perto onde eu moro, que tem uma loja um mercado com produtos brasileiros, né? Aí de vez em quando a menina aqui onde eu moro, ela compra algumas coisas, e a minha patroa da tarde, onde eu trabalho à tarde, ela é brasileira, ela é casada com um italiano, e ela é brasileira. De vez em quando ela vai lá. Aí, às vezes, eu como algumas coisas do Brasil. Aí, essa hora que eu lembro do Brasil, você acha que é fácil para mim? Sozinha no país, sem documentos, fiquei 5 anos clandestina aqui. 5 anos. Eu fiz 6 anos agora, só tem 1 ano que eu tô com contrato.
indeterminado. Só algum ano só que eu tô com documento. Você pensa que foi fácil, você pensa que é fácil. Sair de manhã, voltar à noite, depois de 8, 9 horas, às vezes até 10 horas de faxina. Uma vida praticamente sozinha, tendo que enfrentar os seus medos, as suas inseguranças. Pensa que é fácil? Aguentar cada humilhação. As pessoas dizem as coisas na sua cara sem você ter feito nada. Sem você dever nada. Pensa que é fácil? Mas eu tenho me fortalecido, eu me fortaleci, tenho me fortalecido na palavra do Senhor. Nos meus momentos de dificuldade, que quando vem os Golias, eu falo com Deus: Senhor, não me deixe, porque eu sou carne. Mas uma coisa eu te digo, eu não sou nada sem ti. Antes mesmo de começar o culto, eu comecei a ouvir um louvor que me toca muito. Eu fico muito emocionada quando eu escuto esse louvor. Eu comecei a ter aquele momento de quebrantamento com Deus e falei: Pai, sem ti eu nada sou. Eu sou fraca. Pai, quando eu cair, me levante. E quando eu estiver fraca, me dê força. Tá aqui sábados e domingo é um desafio, é um grande desafio. Porque você faz 99, mas se você errar um, pronto, você não vale nada. E infelizmente isso está até no nosso meio. Mas isso não me abala. Como eu já falei, tenho me fortalecido, estou me fortalecendo, tenho me alimentado, estou me alimentando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. E Davi, ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia que a força dele estava no Deus de Israel. Aleluia. Que nós viemos buscar a presença de Deus, ter a consciência de que nós não somos nada sem Ele. Se Deus não estiver comigo, não estiver contigo, acabou. Mas é as nossas prepotências, as nossas arrogâncias, as nossas maldades, as nossas perversidades, as nossas malícias é que afasta o próprio Deus de mim e de você. Como foi o caso do rei Davi, ou do rei Saul. Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Mas ele não soube aproveitar a oportunidade que Deus deu para ele. Davi, por sua vez, ele errou. E como ele errou? Mas segundo a Bíblia, né, a palavra do Senhor, Davi ele foi um homem que errou muito, mas ele se arrependia e não cometia mais aquele erro. Mas uma das coisas que Davi fez, que ele é muito conhecido, foi quando ele cometeu o adultério ali com Betseba. Mas eu vou ler o Salmo 51, né, quando ele escreveu esse salmo, quando o profeta Natan vai lá e fala, né, que ele cometeu o adultério, que ele pecou contra Deus. E ele se humilha diante de Deus. Eu não vou ler o salmo todo, mas eu vou ler um versículo só do Salmo 51, versículo 11, que diz assim, que até eu falei um pouco. Não me lance fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só.
Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia, ele conhecia verdadeiramente Deus, porque ele sendo o rei, ele sendo um homem, como se disse, poderoso, rico, né? Porque Davi era rico, né? Deus deu tudo para ele, Deus deu tudo nas mãos dele, mas ele se humilhou e fala: não me tire, não me lance fora da tua presença. Ele se humilhou, ele se viu como um pó, como nada, porque isso é que nós somos. Dos momentos do rei Davi que eu amo, é quando a Arca da Aliança está entrando em Jerusalém, né? E ele está lá no palácio e ele vê, né? Ele está se vestido de rei, está lá Mical, a esposa dele, a filha do rei Saul, e ele desce e tira aquelas roupas de rei. E desce, usa lá umas roupas lá, uma coisa lá simples, e começa a dançar, né, na frente da arca, começa a se alegrar, começa ali com o povo em festa, porque ele reconhece, essa atitude dele, ele mostra quem é o verdadeiro rei de Israel, quem é o verdadeiro Senhor, não ele, sim o próprio Deus. É uma das coisas assim, que eu mais me encanto. É isso que está faltando em nós. Reconhecer a grandeza de Deus, saber que sem Ele nós não somos nada, saber o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é glorioso, o quanto assim, por mais que nós venhamos fazer algo assim, que aos nossos olhos é algo extraordinário, não chega nem a metade, nem chega, né? Nada diante desse Deus. E Deus se agrada da postura dele. E quantos de nós, né, deveríamos ter essa postura, que nós não somos nada, que nós temos que ter essa total dependência, confiança em Deus. Porque quando nós somos dependentes de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada. Pode ter certeza, nós vencemos todos os leões, todos os ursos, todos os Golias, todas as afrontas de Satanás. Se nós estivermos no centro, uma coisa que eu estava ouvindo esse dia de um pregador, se nós estivermos realmente no centro da vontade de Deus, não tem trevas, não tem potestade para que possa nos destruir. E Davi ali, ele estava no centro da vontade de Deus, em todos os sentidos, tá? Que os medos que você tiver, que os desafios que você tiver que enfrentar, porque nós temos que enfrenta, mas no nome do Senhor e reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Davi, ele foi um grande homem, ele foi um grande rei. Mas ele não chegou aonde ele chegou, ele não foi levantado, ele não foi escolhido de qualquer jeito. Deus se agradou da postura de Davi. É isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos ter uma postura como Davi, a confiança que Davi tinha em Deus, a dependência que Davi tinha em Deus, e reconhecer que não é nada sem a presença de Deus, como Davi ali, que mesmo depois de ter pecado, ele fala, né? Não me lance fora da tua presença, não retire de mim do teu Santo Espírito. Gente, ele viu ali o fim do rei Saul, quando o Espírito de Deus se retirou do rei Saul, gente, ele foi atormentado por demônios. Ele foi. Porque quando Deus não se faz presente na minha vida, na tua vida, pode ter certeza, as trevas reinam. Isso é muito triste. E ele teve temor. E quando nós nos comportamos
de uma forma que não agrada a Deus, e isso com o tempo nós não tivemos um arrependimento sincero, Deus se afasta. O pecado em si já afasta Deus da nossa presença, já afasta, o Espírito Santo já se afasta. Mas quando não haja temor no nosso coração, quando não haja obediência, pode ter certeza, nós nos enchemos de demônios. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou tentando te falar. Entendeu? Porque quando Deus não está conosco, quando o Espírito de Deus não está em nós, pode ter certeza, é as trevas que reinam. E ele viu o fim do rei Saul, porque o rei Saul brincou com Deus. E Davi, ele temeu, ele reconheceu o seu erro, o seu pecado. Da mesma forma que ele viu que Deus era com ele, que Deus o livrou ele sabia que a vitória dele, que ele chegou onde ele chegou, que Deus fez por ele, porque ele sabia quem era Deus. O que está faltando nessa geração de hoje, sabe qual é? Conhecer a Deus. Nós falamos muito no Deus que cura, que transforma, que salva, mas está faltando em nós pessoas, está faltando eu e você de achegarmos a Deus, conhecer a Deus, sermos íntimos de Deus, temos comunhão com Deus. Davi, ele foi bem sucedido na sua vida, por mais que ele caiu em pecado, por mais que Deus tratou com ele, mas ele tinha comunhão sim com Deus. E quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, vence os Golias, vence os medos, vence os obstáculos, porque não somos nós que vencemos, não é a nossa força do nosso braço, mas sim a mão poderosa, a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos buscar essa intimidade, buscar essa confiança em Deus, porque só quem tem intimidade, só quem tem comunhão com Deus tem essa confiança, essa dependência e reconhece que a sua força não está em si, mas a sua força está no Deus Todo-Poderoso. É muito triste. Hoje nós falamos muito em Deus, mas poucos têm essa comunhão que Davi tinha em Deus. Essa comunhão. Outro personagem que eu sempre... Eu já falei aqui, eu já ouvi muita pregação sobre José. José, em todo tempo, ele não se desviou, ele permaneceu o mesmo. Tanto dentro da casa do seu pai, no meio dos seus irmãos, quando ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, ali, quando ele foi caluniado pela esposa, foi preso, depois que ele se tornou governador, ele permaneceu o mesmo. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Quando a mulher de Potifar começa a perturbar ele, porque queria ir para a cama com ele, sabe o que ele fala? Eu cometi essa maldade contra o meu Senhor e pecar contra Deus. Só quem tem esse tipo de atitude, quem teme e quem tem comunhão com o Espírito Santo. Não tem conversa. Não tem conversa. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Como eu já falei, a gente fala muito em Deus, mas a maior parte, gente, é inacreditável. Vou falar outra coisa aqui. Como que eu tenho comunhão, intimidade com Deus, e eu não temo diante desse Deus e fico
caluniando. Como é que eu tenho comunhão com Deus e fico caluniando os outros? Não existe. Como é que eu tenho comunhão com o Espírito Santo e vou fazer essa maldade, sabendo que Deus não se agrada disso, semeando contenda entre as pessoas, entre os irmãos, sabendo que Deus abomina isso. Em nenhum momento você vê Davi falando contra o rei Saul. Nada. E Deus deu a oportunidade dele matar. E ele não fez. Ele não fez. Ninguém toca no ungido do Senhor. Olha só a postura. Olha só. Ele não foi o segundo coração de Deus à toa. Ele não foi. Mas Deus quer encontrar em nós um coração temente, um coração que ama Deus, não de palavra, mas com atitude, com gestos. Porque, como eu digo, que eu amo a Deus, Como é que eu digo que eu amo a Deus? E não amo meu irmão que eu vejo. E Deus eu não vejo, Deus é espírito. Como, gente, isso não existe. Hipócritas, geração de hipócritas, eu e você. O pai de Davi se esqueceu dele, nem se lembrou dele quando o profeta chegou. O profeta naquela época, minha filha, quando chegava, não era uma pessoa qualquer não, porque naquele tempo se respeitava um homem de Deus, não é como hoje não, que ninguém respeita mais ninguém, não vou dizer todos, mas a maioria tá assim, não respeita nem pastor, quanto mais profeta. Porque agora se dizer que é profeta, não, é profeta falso, é profeta não sei o que, você sabe. Você fala porque os outros falam. Quem tem comunhão com Deus, Deus mostra, Deus não deixa os seus servos enganados, não deixa. Se eu tenho comunhão com Deus, o próprio Deus me revela, o próprio Deus me fala. Essa pessoa que fez isso comigo, que eu contei no início do testemunho, Deus falou para mim que a pessoa ia fazer isso comigo. Deus falou, ela vai tentar te prejudicar. Deus falou no meu ouvido. Porque eu não quero contar o testemunho, até porque eu já perdi, deixei para apenas só falando o quanto é difícil. Tem momentos que a gente passa por situações difíceis, que a gente tem que afrontar os leões, os ursos, os Golias. Mas quando nós temos a nossa confiança em Deus, a gente vence, porque é Deus que vence por nós. Aleluia. Glória a Deus. Falar de Deus é muito fácil. Dizer que confia em Deus é muito fácil. A minha confiança está em Ti, Senhor. Mas quando vem uma afronta, quando vem uma vergonha, quando vem uma humilhação, quando vem uma calúnia, a gente já começa a querer deixar Jesus. Mas Ele não. Ele fala, tu vem contra mim, contra pau, contra a espada, lança, mas eu vou contra ti. No nome do Senhor. Nós temos que aprender com estes homens, com estas mulheres da Bíblia. Deus não nos deu a Bíblia por dar, não. Ela é o nosso alimento diário. É na palavra que nós somos fortalecidos. É na palavra que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos também a Deus na oração, na comunhão, no jejum, mas também na sua palavra. Davi, ele praticamente, ele escreveu, não digo todo, mas ele escreveu a metade dos salmos. Olha só.
Aleluia, louvado seja Deus. Que nós vamos ter essa confiança em Deus, saber que é Deus que vence por nós, mas nós temos que ter coragem. Temos que ter coragem, que os nossos medos não venham a ser maior do que a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Porque nós somos pó. Não adianta, seja rei, seja rainha, seja princesa, seja duque, duquesa, seja funcionário público, seja faxineira, seja médico, nós continuamos sendo o que nós somos, pó. Se Deus não nos der a força e a graça, o entendimento, nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir avançar. Porque tudo é para glória, não do homem, mas do próprio Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. É para Ele. Até o ar que nós respiramos é dele. E Davi sabia que a força dele estava no Deus de Israel. Aleluia, louvado seja Deus, que você venha vencer os leões, os ursos, os Golias, saber que Deus é conosco. Deus é conosco. Eu poderia aqui dar um pouquinho do meu testemunho, mas já falei em outra oportunidade, já falei um pouquinho da minha vida, né, de tudo aquilo que aconteceu comigo, de tudo aquilo que Deus fez, está fazendo na minha vida. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não gostava de mim, não gostava, me detestava. Sabe assim, você não gosta de ouvir nem sua própria voz, mas é porque eu fui muito machucada, tá? Eu fui adotada, com 2 meses eu fui adotada por uma família que me criou e tal, depois me deixaram. Aconteceu muita coisa, fui muito humilhada dentro de casa, sabe, assim. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui. Venci os medos, venci os traumas e hoje eu estou aqui para falar de Jesus. Hoje venci uma tristeza, venci uma solidão, por conta que é difícil fazer a obra, não é fácil, mas eu venci a solidão, a tristeza, mas não porque a Shirleane tem força, não, mas porque eu coloquei Deus na frente, assim, Senhor, dá-me força, dá-me graça, dá-me sabedoria, porque eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei aonde eu estava e sei quem foi que me tirou de lá. Não adianta. Seja morando na Itália, seja estando em outro continente, seja eu tendo um documento. Hoje eu tô um dia que eu tô rica, que eu não tô, tá? Trabalho muito para me sustentar. Mas hoje, assim, sabe que uma vida de paz, de alegria. Hoje eu não sinto tristeza, porque ninguém liga para mim, porque ninguém quer saber de mim. Hoje, ontem, tem um trem aqui, um meio de transporte, ele é todo fechado, assim, de vidro. Eu não gosto muito de entrar nele. Aí ontem, quando eu tava voltando do trabalho, o tram para em frente aqui, o apartamento aqui onde eu moro. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou enfrentar os meus medos, eu vou entrar nesse tram. E assim eu fiz. Voltei do trabalho, né? Vim, peguei o tram. Hoje fui trabalhar, voltei e peguei o tram. É assim que a gente vence. Os ursos, os leões, os Golias. E hoje eu tô aqui. Eu tô aqui, agora não aconteceu nada, voltei, Deus me livrou, me guardou. Às vezes,
é uma coisa que a gente coloca dentro da gente. É uma coisa que a gente coloca. Acho que eu coloquei, né? Eu tenho medo, não vou entrar, é perigoso. Fui, voltei, sabe? Tô aqui para a glória do Senhor. Gente, a gente também tem medo, tá? A gente também sente segurança. Uma coisa que eu aprendi a enfrentar. E louvado seja Deus que eu estou vencendo. E você vai vencer, seja a tua dificuldade, você vai vencer essa dor. Sei que é um período de muito luto, pessoas, né, perdendo seus entes queridos, seus familiares, perdendo seus amigos por conta desse vírus. Mas até isso nós vamos vencer. Vai passar. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos encerrar o culto, tá? Vamos encerrar com louvor. Aqui. Vamos encerrar aqui com louvor. Aleluia. Glória a Deus. Misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver. Cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más, no alcanzo a comprenderte, Dios. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo hago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor.
Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço. Obrigada, Pai, por este culto. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de cultuar, bendizer, glorificar o teu santo nome. Que a tua palavra, Pai, alcance os corações, que alcance, Pai, as vidas que necessitam. Pai, que o Senhor, Pai, venha ser glorificado e exaltado. Que o Senhor venha recebendo glória, Senhor. Que o Senhor venha recebendo louvores. E que este culto, Pai, que suba com cheiro suave as tuas narinas. Que o Senhor venha recebendo, Deus, este culto. Porque é para ti, para a glória, ó Deus, do teu santo nome. Assim, oro, ó Deus, assim eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Boa noite a todos, boa tarde, até o próximo sábado no culto online, tá? Lembrando que amanhã tem a devocional da matina às 11 da manhã. Amanhã tem um momento de pregueira, tá? Às 5 da tarde, tá? Cada um no seu particular. Espero que você esteja orando, ter o seu particular com Deus, tá? Você com Deus, você abrindo seu coração ao Senhor, deixando Deus invadir o teu ser, te curando, te libertando, tá? Te restaurando. E que você venha ter esse momento com Deus, não só amanhã, mas hoje, todos os dias da sua vida, tá? Que você venha cada vez mais buscar a presença do Senhor. Também falando que segunda tem a palavra da semana, terça tem a palavra do dia, quinta-feira tem o momento da palavra, tá? E sábado, culto online, tá? Nós temos uma convidada, a Rosa Marcel estará aqui pregando, tá? Aqui trazendo uma palavra de edificação para as nossas vidas, que nós vamos nos fortalecendo cada vez mais, né? No nosso Deus, porque é tempo de buscar, é tempo de invocar o nome do Senhor. Então, uma boa noite, uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Lembrando que também amanhã, né, ao meio-dia, também estamos postando aqui um momento da manhã, né, uma palavra, uma meditação, tá, com a nossa secretária, Sueli Carneiro, que ela sempre está aqui fazendo também, né, semeando no reino de Deus, e com certeza nós seremos abençoados se nós verdadeiramente buscarmos a Deus e vivemos uma vida de comunhão e de intimidade com o nosso Deus eterno Pai. E também obedecendo a sua palavra, tá? Um grande beijo, a paz do Senhor. Tchau.